convite, né, do Gustavo. Queria agradecer o convite do Gustavo, de toda a federação, para falar um pouquinho do meu trabalho, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu não estou vendo, assim, chama, o Gustavo me ajuda também, né? Se alguém quiser interromper, não tem problema nenhum, a gente para, eu explico se tiver alguma dúvida. É uma aula para a gente interagir, tá bom? Então, quero falar com vocês um pouquinho de quem que eu sou, né? Eu sou uma diretora médica certificada pela World Athletics, isso é importante dizer, vocês vão ver ao longo da apresentação. Eu tenho pós-graduação em medicina do esporte, eu sou médica intensivista, formei na Federal, e essa semana é uma semana muito feliz para mim, porque eu estou fazendo 25 anos de formado. E a gente vai para a faculdade de medicina e recebe um diploma. A gente é convocado pela UFMG para receber um diploma. E é depois de amanhã. Então, eu fiz essa aula junto com comissão de formatura e a gente está numa semana muito festiva. E para mim, assim, 25 anos de trajetória de formação, mais 6 de faculdade, né, é um chãozinho aí que eu tenho de experiência. Eu comecei com pediatria, depois eu fui para o intensivismo neonatal, então com os bebezinhos pequenininhos, fiz mestrado e doutorado na área, pratico ainda isso hoje, ainda sou intensivista, mas eu fiz uma segunda opção com a medicina do esporte e com a medicina de montanha, tá? Medicina de áreas remotas. Experiências em campo, assim, são várias. Eu vou colocar ilustrações na aula, eu coloquei bastante filme, bastante coisas para a gente discutir mesmo. Eu fui diretora de vários eventos aqui no país e tenho experiência fora também, porque eu acho que o que a gente vê fora, a gente também pode trazer para cá, e muitas pessoas de fora também me perguntam como é aqui, então essa troca de experiência é muito importante. Uma delas foi a Maratona des Sables, a Legendary, que são 10 dias de prova. Eu estive lá até hoje como a única médica brasileira integrante dessa equipe. Depois eu já fui para o deserto do Peru, mas é a metade do tempo da Legendary, são 5 dias de deserto. Fora isso, Canadá, Argentina e muitas provas assim que estão no coração aqui, né, do Brasil e que eu faço, que eu já fiz e que eu continuo fazendo. Tá, eu atuei no primeiro e segundo campeonatos brasileiros de trilha e montanha, na Ultra Trail Caparaó e Evolution. Fui auditora no Ushuaia, e corrida de aventura, eu não só faço corrida, tá, gente? Eu faço também provas de mountain bike, como a Copa Internacional CIMTB, em vários locais, e eu faço também esportes de aventura, né? A Malacara Race de 500 quilômetros, tanto na Chapada como na Amazônia, né? A gente fez a Amazônia agora em maio. E esses dias, eu não sei se essa pessoa está na aula, mas é uma pessoa da trilha e montanha, me fez refletir bastante com essa frase, que é o que você é. A gente não é uma soma de, a gente não é uma soma de títulos, é o tanto de estrada que ficou por dentro. Talvez a resposta mais honesta seja nunca estou pronto. Eu acho que essa frase é muito significativa, né? Depois que eu ponho um currículo desses, e a gente, né, sabendo que com 25 anos de medicina, mesmo assim, eu nunca estou pronta. E eu queria falar para vocês hoje, na aula de hoje, é uma aula extensa, se a gente tiver que parar, né, igual eu falei, é bem grande mesmo, mas eu queria colocar as 3 vivências para vocês. A vivência minha como atleta, que vejo os riscos, as necessidades, as expectativas de quem entra na trilha, a vivência da Camila médica, que eu preciso de tomar decisões rápidas, longe do hospital, que é onde, né, assim, eu fui criada, né, onde eu trabalho, e tenho tudo, né, no CTI do mais moderno na minha mão, né, e como diretora médica, que eu sou responsável por planejar toda uma estrutura antes de tudo e antes de todo mundo. Tá? Eu não tenho conflito de interesses, né? Eu não trabalho, né, para nenhuma entidade, para essas provas todas eu sou contratada, e eu não tenho patrocínio nenhum, tá? Nenhuma marca me patrocina, só para que vocês saibam. Então, o começo, para que vocês também me conheçam um pouco, minha primeira ultramaratona foi em 2007, quando eu fui fazer meu doutorado na Espanha. Já vão aí quase 20 anos de ultramaratona. Foram 84 quilômetros que eu comecei. É de uma cidadezinha, muito pequetita, e chega em Montserrat,
que é um monastério maravilhoso perto de Barcelona, onde que eu morei. E aqui no Brasil, a parte médica de montanha, eu comecei na Broa Aventuras, né? Então eu brinco que dois brutos e malucos que são o Zé, não sei se ele também está na aula, e o próprio Tiago, né? Eu virei para eles, apresentei um projeto, eles falaram assim: tá, vem. E aí tá, eu fui e já fiz todas as etapas dele, assim, com muito orgulho, né? Eu fui admitida por eles e foram eles que abriram, né, o meu campo aí na medicina de área remota. Então, os temas de hoje, vou passar para uma introdução cardiológica. Eu acho que nos últimos debates, né, inclusive com a federação, na última reunião, a gente discutiu bastante, assim, por que a UTI, qual o motivo disso, né? Assim, chegaram a questionar, e aí eu queria começar, então, introduzindo um pouquinho de parte cardio para vocês entenderem, tá? Depois eu passo um pouquinho para a rua, trilha e montanha, as regras e o histórico, o planejamento médico, como ele é feito, os componentes. Coloquei os casos reais, que eu acho que dá bastante para a gente entender um pouquinho, né, como funciona aí, né, a trilha e montanha. O meu aprendizado no interior, do exterior, o que eu trouxe para cá, as demandas da trilha e montanha e o meu artigo, né, junto com Rafael Porto e Bruno Vergara, que a gente publicou numa revista internacional. Então, o que é cardiômetro? Cardiômetro, a gente tem aqui no Brasil, pela Sociedade Brasileira, né, de Cardiologia, todas as mortes cardíacas, desde 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Para vocês terem uma ideia, até ontem, quando eu fiz, né, assim, revi a aula para apresentar hoje, 206 mil pessoas tinham morrido no Brasil por causa cardíaca. Tá? Então, uma morte a cada 90 segundos, 30% de óbitos de todo o país, 80% dos casos são evitáveis. E aí eu pergunto para vocês, como a gente está falando de trilha e montanha, o que a gente faz com a trilha e montanha com casos cardíacos? Tá bem? Então, eu coloquei assim muitas, né, as estatísticas para vocês terem uma ideia, porque todo mundo fala assim: ah, não, só gente velha que morre. Aí, ó, Hong Kong, 26 anos, Budapeste, 27. Isso aqui é notícia de jornal, tá, gente? O outro ali tem, acho que 36, um de 26, tem 65, todas as faixas etárias, né? A gente tem aí essas notícias. Do mais à esquerda, e o Orlando, né, era um corredor muito experiente de trilha e montanha que faleceu numa prova muito famosa, que é o UTMB, tá? Ele despencou, né? A causa mortes dele, então, foi que ele despencou no abismo, tá? Uma das pessoas mais experientes do Brasil em termos de trilha e montanha, tá? A causa morte dele foi queda, foi trauma. Tá? A China, né, com baixas temperaturas, o estudante, né, que inclusive tem um projeto de lei por causa da morte, né, do João Gabriel lá em Porto Alegre, de 21 anos, ele estava completando 21 anos no dia em que ele correu e morreu, tá? Serra da Mantiqueira, e a gente vê cada vez com mais frequência, não é? E dois óbitos que eu trouxe aqui, né, de provas, então, de trilha e montanha, desde setembro no ano passado, da UTMB e KTR. Tá? Até o protocolo de morte, a gente precisa de saber como divulgar essa morte, né, em termos de evento, tá? Eu estou falando em termos de evento, e a gente tem que ter um protocolo de comunicado desses eventos, ou de eventos graves. E aí minha pergunta para vocês é: quem será o próximo? Por que isso? Porque o tempo é vida. A gente sabe, eu falei já isso na última reunião da federação, que a cada minuto de demora na gente começar uma RCP, o que é uma RCP? É a reanimação cardiopulmonar. Então, são as manobras que restauram a circulação quando alguém está em parada cardiopulmonar. Então, a cada minuto, a gente perde 10% de chance de vida ou de recuperação da vida, uma vez que a gente está parado, tá bom? Menos de 40% dos adultos recebem essas manobras iniciadas por leigos. E menos de 10% tem um DEA. O que é DEA? Aquele aparelhinho que chama desfibrilador externo automático, que todo mundo, como leigo e treinado, pode usar. É diferente do aparelho que eu tenho no hospital,
que é o cardioversor, que só eu, Camila, médica, e os médicos podemos usar. O DEA, ele é um aparelhinho que quando a gente treina, existe ele em shopping, em parque, né? E a gente deve saber treinar o uso do DEA, tá? Então, menos de 10% dessas pessoas têm o DEA aplicado, então, por um leigo antes do serviço médico especializado, por exemplo, um SAMU, chegar. Então, essa é a importância, né, da parte cardiológica e da gente na trilha e montanha cada vez mais estarmos todos treinados. Uma cadeia de sobrevivência, eu vou passar muito rápido por isso, ela tem 6 elos, de 2 em 2 anos a gente atualiza os protocolos, e esse protocolo da cadeia de sobrevivência, desde quando uma pessoa para até a alta hospitalar, ele foi atualizado no ano passado. Então, quem fez cursos antes do ano passado já precisa de renovar. E por que eu estou falando nessa cadeia? Porque 3 elos dos 6 dessa cadeia são feitos fora do hospital. Então, antes do atleta, o paciente ou alguém chegar no hospital. E esse curso, que todo mundo pode fazer, ele não é, né, para pessoas da área de saúde, ele chama suporte básico de vida. Então, o que que tá incluído nesse suporte básico de vida? Reconhecer que a pessoa está parada, reanimar precocemente, então começar as manobras e desfibrilar rapidamente, tá? Usar o DEA rapidamente. Esse curso desses 3 elos todo mundo pode fazer e deve. Então, as diretrizes, tanto americanas como europeias, foram atualizadas no ano passado e o guia, né, de primeiros socorros em 2024. A gente tem um curso que chama Hands Only e que é simplesmente, e não de forma simples e nem menos importante, é a gente ligar, né, no caso ali 91, mas no nosso caso ligar para 192 ou 193, SAMU ou bombeiros, e começar a comprimir. Com isso, a gente consegue subir em mais de 10% a taxa de sobrevida até o serviço médico especializado chegar. Então, a gente passa, então, com essa introdução cardiológica, falar um pouquinho por que uma prova de montanha é diferente. O que a gente vê de diferença? E eu quero muito falar sobre a modalidade de trilha e montanha. Que a gente, né, eu falo a gente, me incluindo como atleta de trilha e montanha, eu sou cadastrada, né, na federação como atleta de trilha e montanha, a gente não é rua adaptada, tá? A gente não é corrida de rua adaptada. Eu já ouvi assim a definição mais engraçada e curiosa, né, para não falar outra coisa, é que a gente é a mesma coisa, só que com a árvore que faz sombra, um sobe e desce sem banheiro, tá? Da mesma forma com que a gente não é rua adaptada, as nossas regras não são as regras de rua adaptada, tá? E por isso o planejamento médico de montanha não é o planejamento da rua adaptada, tá? E eu tenho um grande amigo e parceiro de trabalho, eu acho que ele está na reunião, e que ele fala, deixa eu ver se ele está aqui, não consigo ver, e que ele fala que o óbvio precisa de ser dito, e precisa de ser dito mesmo, tá? Parece uma bobagem falar que a gente não é a rua adaptada, mas se a gente não fala isso, a gente acaba atropelando as nossas próprias regras, e as regras que diferem da rua. Tá? Então, óbvio precisa de ser dito mesmo, porque às vezes é óbvio para mim e às vezes é desconhecimento da outra pessoa. Gustavo, eu preciso de ver, só ver se o vídeo está passando. Tá? Ah, sim. Mas eu queria falar um negócio para vocês. Olha que curioso. Eu tô com 2 horas e 20 de prova. Então, boa noite. Blogueira aqui sabe super filmar. E eu corri 2 quilômetros com acho que 800 de ganho. Na semana passada, na meia da Pampulha, eu já tinha terminado os 21 quilômetros com esse tempo. Então é para a gente pensar o que é isso daqui, né? Ó, eu comigo e bora para muito mais tempo de prova, né? Mas é só para a gente entender a dimensão do que é correr e estar aqui. Bora. Então, às vezes as pessoas não pensam,
em relação a tempo, isso tudo precisa de ser contabilizado, né, num planejamento médico de prova de trilha e montanha. E aí a gente passa a falar um pouquinho sobre as regras e de onde vêm essas regras, normas e protocolos. Então, também já foi dito, né, a gente está sob o guarda-chuva da World Athletics, também da ITRA, né, que é a nossa Associação Internacional de Trail, também da Confederação Brasileira de Atletismo e também da Federação Mineira de Atletismo. Então, as nossas regras da trilha e montanha vêm da Federação, da Confederação, da ITA e da World Athletics, tá? Em algumas outras mais. Mas essas são as 4 principais, né? Associações, federações, né? Assim, quem nos rege, tá? E de onde vêm todas essas normas e todo o histórico que foi construído das nossas normas até o presente momento. Então, o último guidelines da ITRA, tá? É este. E da World Athletics é esse que eu estou colocando aqui para vocês. Estão todos disponíveis na internet. Eu estou falando guias médicos, tá? E eu gosto muito de colocar isso aqui, que nesse guia da ITRA ele fala que existem pessoas que são os líderes de prova, tá? Entre eles, o diretor de prova, né? O diretor de segurança de prova, o diretor de resgate de prova, e em um outro momento ele fala que o resgate e segurança pode ser a mesma pessoa, e o diretor médico, que ali na primeira frase está falando que ele precisa de ser médico, tá? O óbvio precisa de ser dito, porque a gente vê muito diretor médico, não médico, e isso não é possível de acordo com o ITRA, tá bom? A gente passa a falar, então, sobre a norma, o anexo 3 da norma 7, que é, né, uma recomendação de um plano de segurança e emergência das corridas de rua deste ano, lançado por esse grupo, né, da confederação que chama Corrida Segura, tá? Por um grupo que reviu as normas, refez as normas, e essas normas, né, agora são as recomendações que a gente usa para a parte, né, de plano de segurança e emergência da rua, tá? Então, entre eles, indicação de diretor médico, como que a gente quantifica a ambulância, quais são os pontos, o que faz na corrida, pré, pós, e todas as recomendações estão nesse anexo 3 da norma 7. E aí, né, eu peguei umas frases do Castilho, do Cláudio Castilho, que é o diretor executivo da CBAT, né, quando ele fala nesse podcast, né, na montanha, que é muito espetacular para a gente da trilha e montanha, tá? E ele fala que a gente passa por um processo de informação e capacitação. Isso aqui é print tá, gente? Só para vocês saberem, isso é um print do podcast. E que a corrida de trilha e montanha não é corrida de rua, tá? E não dá para aplicar a mesma norma nessa nossa modalidade. Ele também diz que em 2022, o Sidney Togumi, que fazia parte da confederação, né? Ele teve várias missões quando ele foi para a Confederação Brasileira de Atletismo, dentre elas fazer a norma 15. Então, criar essa norma, né, que é a norma de reconhecimento e homologação das corridas de trilha e montanha do Brasil. Então, é essa norma em que a gente atualmente segue, tá? Os nossos trilhos e montanhas. A gente anda debatendo essa norma, sim, mas o que existe para a gente é isso aqui. Eu dei um print só na segurança e meio ambiente, o que está falando aqui no 5.5 sobre o diretor médico, tá? Mas é uma norma, né? Ela diz respeito a muitas outras coisas, tá? Mas da parte de segurança. Então, essa foi uma das missões. Em maio de 2022, ela foi posta, né, pelo Togumi na época em que ele fazia parte, né, junto com a confederação, né, da nossa modalidade. Tá bom? Gustavo, se eu tiver alguma coisa errada de norma, você me ajuda, por favor. E aqui a federação disponibilizou para os organizadores, né, principalmente, né, e para quem está nas organizações mesmo de evento, um plano médico de atendimento, emergência e um plano de segurança e resgate. Lembrando que isso aqui é um guia, tá, gente? Não é o plano inteiro, não, né? É onde que a gente pode começar a pensar em como construir tanto um plano médico quanto um plano de segurança e resgate.
tá? Os dois são juntos, caminhamos juntos. Não adianta eu ter um plano médico excelente e não saber resgatar no meio da montanha, ou o contrário, tá? Mas a gente precisa de ter um plano médico separado de um plano de segurança e resgate, tá? E aí, igual eu falei, é um guia, não adianta a gente pegar isso que a federação, esse documento, e achar que preencheu lá nome de alguém, Gustavo toma, ele vai aprovar ou vai estar correto, não, tá? Existem muitas outras coisas a serem debatidas. Isso é só uma linha guia, né? Porque tinha gente que não sabia nem por onde, né? Meu Deus, por onde começo, onde procuro? E aí a federação é a única federação do Brasil, né, que disponibiliza esse documento para que a gente comece a entender o que a gente vai, né, precisar de agora em diante, tá bom? Lembrando, cada evento, cada organizador com suas especificidades, tá, gente? Nunca um plano é igual ao outro, tá? A não ser que seja no mesmo lugar, na mesma distância, exatamente a mesma prova. E mesmo assim, como eu tenho dirigido a mesma prova em vários anos, a gente sempre está mudando o plano. Estou falando da minha parte, o plano médico, porque a gente vê coisa que não ficou boa e vê coisa que quer melhorar para o ano seguinte, tá bem? Então, o ambiente de corrida de rua, né? A gente tem um acesso imediato ao atleta, hoje em dia, em menos de 3 minutos. A regra está em chegar ao atleta em 3 minutos. Ambulância, né? Porque pode não ser ambulância que chegue, ambulância há poucos minutos, os hospitais urbanos estão muito próximos, inclusive a gente tem uma gama, né, para ser oferecidas, uma comunicação estável e o atleta é muito visível, né? A atleta cai, a gente sabe que ele caiu. Diferente do trail ou da trilha e montanha, que o acesso é difícil, tempo de chegada, quem que vai chegar no atleta, né, primeiro, a gente pode ter uma remoção demorada, às vezes até horas, tá? O porte das cidades, às vezes são muito pequititinhas, com recursos limitados, e uma comunicação, às vezes, que pode ser limitada também. Tá? E o atleta ainda, às vezes eu nem sei que ele caiu, né? Imagina, num abismo, num despenhadeiro, às vezes eu nem sei realmente que ele tá por lá, né? Não é aquele negócio da rua de o atleta estava em pé e passa mal e cai. Às vezes, esse atleta não é visto caindo. Então, aqui são duas chegadas, tá? Nesse atleta que está com a bandeira do Brasil, né, na cabeça, é uma prova de montanha, ele estava correndo 80 quilômetros, e aqui no asfalto, maratona de Belo Horizonte, 42 quilômetros. A chegada é a mesma, né? Assim, pórtico, tudo legal, a médica sou eu mesma, tá? Mas o que levou esse atleta a cair? Patologias completamente diferentes. Tá? Então, motivos completamente diferentes. E se eu trato o atleta de trilha do mesmo jeito do atleta de asfalto, eu vou errar. Tá? Então, existe uma enorme diferença também em atender um paciente dentro do hospital, igual eu falei com vocês, que eu viro para o lado, peço, tem 3 enfermeiras me entregando o que eu preciso, e atender um atleta no meio da trilha. Então, como nasce um planejamento médico? Antes do primeiro atleta cruzar, né, a linha de chegada, o percurso já foi estudado há muito tempo, medido e transformado em um plano. Né? Então, fluxo de planejamento. Primeiro eu estudo o percurso, depois eu faço o mapa de riscos, um tempo-resposta. A estrutura de saúde local e regional precisa de ser muito bem conhecida, recrutamento e treinamento das pessoas que vão trabalhar e a comunicação. Com isso, eu vou ter um plano médico e a estrutura inteira derivada de todas essas variáveis. Não é sobre distância. É acesso, é clima, é isolamento, e essas variáveis, elas desafiam a medicina de emergência e do endurance. Então, aqui, nessa foto aqui, nessas mãos, tem um mapa da maratona, quando eu fiz o curso da World Athletics no Rio, uma maratona de rua, em que a gente teve que fazer um plano, né? Uma das atividades desse curso era fazer um plano para uma maratona de rua. A gente se dividiu em grupos, e cada grupo criou um plano, foi muito curioso isso.
As outras fotos são de rota de fuga, olha para você ver os bonequinhos indo e vindo, em maratona, em provas de montanha. É completamente diferente. E esse aqui de cima é um mapa, né, de resposta, um mapa médico de resposta de emergência de prova de montanha. Então, são outras variáveis que precisam de ser consideradas, bem diferente do asfalto. Eu não estou falando que um é mais importante do que o outro, mais ou menos difícil. Eu não ponho 80 mil pessoas, 100 mil pessoas numa montanha, igual o pessoal de rua tem. Então, as dificuldades de rua são outras, né, do que as nossas, né, específicas da trilha e montanha. E cada um que trabalha com cada um precisa de se adequar a esse trabalho e tá capacitado para esse trabalho. Então, não existe receita pronta, a estrutura médica é dimensionada por muitas variáveis. Então, igual eu falei com vocês, número de atletas e perfil, são atletas que já estão, né, em trilha e montanha, são atletas iniciantes, são atletas de entrada. A distância, dificuldade técnica, acesso e resgate, o clima daquele local, né, horário e duração, tanto de largada quanto duração da prova, altitude e altimetria. Tá? A soma disso vai depender do tamanho da estrutura que eu vou ter que colocar nessa prova. Médico responsável. Então, mais componentes aí do nosso plano médico. O diretor de prova é um profissional capacitado e treinado para a área remota. Ele concentra a autoridade clínica e decisões médicas daquela prova. Então, ele coordena, ele comanda toda a equipe, os postos de campo, ele treina e define as condutas da equipe antes da prova, toma decisões, então ele autoriza remoção, encaminha, redivide a equipe. Então, se eu tiro uma equipe de um posto, onde que eu vou colocar, relocar, quem que vai para lá? E comunica. Então, ele é o elo, né, entre o campo, a organização e os hospitais, além de ser o elo com o diretor de resgate e segurança e o elo com o diretor médico. Ninguém trabalha sozinho. Se, igual eu falei, se essas áreas estiverem sozinhas, elas estão trabalhando mal. E a medicina remota é muito diferente da medicina pré-hospitalar. Então, às vezes, a gente está contratando médicos muito capacitados de ambulância, mas que não têm a mínima noção de área remota. Então, a equipe médica de resgate, igual eu coloquei aqui, ó, equipe médica e equipe de segurança e resgate são juntas, tá? E é muito além de quem que tá na ambulância. A gente trabalha com médico, enfermeiro, resgatista, condutor. Os condutores, se forem treinados, melhor ainda, porque eles viram membros, né? Além de conduzir, né? Eles são os socorristas, estão ali com a gente no meio, técnicos, socorristas e brigadistas, né? Além dos staffs, além de todo mundo que uma prova de trilha e montanha contém. E a regra de ouro é treinar todo mundo antes da prova, porque cada um saber o seu posto, cada um saber onde trabalha, porque às vezes eu vou precisar de tirar um para repor aquela pessoa e cada um tem que saber aonde vai funcionar e para onde vai e quem vai ficar. Então, isso aqui são postos médicos, tá? Isso aqui são fotos daqui do Brasil. Então, são postos. Tem um que é de maratona de rua, tem um que é de ultramaratona de montanha, inclusive postos noturnos. Então, a gente precisa de ter preparado não só para posto de arena. Muitas das vezes a gente vai ter que colocar posto em cume, ou posto em travessias, ou posto em bifurcações, ou em pontos críticos. Então, é essa decisão que eu falo com vocês. Nenhuma prova é igual à outra. Eu não posso virar e falar assim, minha prova é de 20 quilômetros, põe uma ambulância no 10. Às vezes não vai ser no 10. Às vezes vai ser no 7. Às vezes vai ser no 13. E por um motivo de não ser no 10 e ser em tal lugar, tá? Postos médicos, então, eles precisam de ser estratégicos. Aqui outros exemplos e do que a gente tem que tem que conter em postos. A gente tem que lembrar o seguinte: os postos sempre a gente tem nessa foto aqui, ó, a gente tem um posto e duas ambulâncias. Uma tá aqui porque ela ia sair, mas é sempre um posto como ambulância, porque eu posso ter que usar essa ambulância e fazer uma remoção ou uma entrega e esse posto continuar funcionando. Então, não, Camila, mas eu só tenho ambulância. Não vai, tá? Porque se essa ambulância sai, eu fico desprovido de assistência,
Tá bom? Então, a gente precisa de ter as piscinas preparadas para a área remota, né? E para as patologias do calor. E aí, vocês falam assim, nessa foto aí das garrafas, né? Térmicas. Nossa, você toma café o dia inteiro, né? Eu tomo muito, eu gosto demais. Mas essas garrafas, para vocês terem uma ideia, é de água quente com caldo quinor, que é um dos tratamentos que a gente faz na montanha. E os tratamentos da montanha também são bem diferentes dos tratamentos de pista de rua ou até mesmo dos hospitalares. A gente tem umas características muito próprias desses tratamentos. E nesses dois postos que eu mostro, assim, equipamentos todos de urgência e emergência. Vocês veem aqui em um deles carrinho de parada, né? Monitor, né? O cardioversor com monitor, oxigênio, e no outro todas as medicações perto dessas macas aqui, dessa tenda verde, todas as medicações possíveis de urgência e emergência. Então, os componentes, agora falando um pouquinho de ambulâncias, a gente tem as ambulâncias e a portaria que rege isso é uma portaria muito clara, que é a 2048, não tem, né, o que não tem dúvida, né, que são ambulâncias, elas podem ser classificadas como básicas, UTIs móveis, existem outros tipos, tá, gente? Mas eu tô falando as que a gente usa na trilha e montanha. Existem os 4x4, que são, que nos ajudam muito, né, na montanha, porque em vários lugares em que ambulâncias, mesmo UTIs, não chegam, então a gente equipa os 4x4 com tudo, né, de uma UTI móvel, e a gente tem motolâncios e bikes com DEIAs que em alguns lugares funcionam muito bem, e de forma mais rápida eles atingem, né, os locais. A gente ainda tem quadriciclo, né, que a gente pode usar, e inclusive animais, tá? Em alguns lugares a gente usa mula, né, na trilha e montanha. Tá bom? Então, essa portaria aí, né, para quem ainda não conhece, ela, né, regula, né, uma regulação técnica de urgência e emergência, não só de ambulância, mas como equipamentos, né, o que deve ter em cada uma, e inclusive cada profissional, tá, que deve estar junto, né, desses veículos aí, tá bom? E aí eu fiz uma pesquisa só para vocês terem uma ideia do valor. Foi anônimo, tá? Eu não falei que era eu fazendo essa pesquisa. E só para vocês terem uma ideia, numa ambulância básica que eu cotei hoje em dia, tá? Ela tá 12 horas de plantão, né? Eu não falei que ela ia deslocar, não falei nada. Falei qual é o valor de uma ambulância básica com enfermeira e condutor? R$ 1.400. E aí eu queria saber de vocês, se vocês têm noção quanto que é uma UTI móvel para as mesmas 12 horas. Alguém quer falar? Alguém sabe? 3.800. Hã? 3.800. Falar umas 3 vezes o valor da básica, né? Nesse lugar, igual eu falei, eu pedi 12 horas, tá? Falei assim, qual é o valor? Me foi dado esse daqui, tá? Com médico, enfermeiro e condutor. Só porque existiu também na última, né, reunião da federação, né, falando, a gente não tem dinheiro, né, para pagar uma ambulância, e aí eu só tô colocando aqui de uma empresa, eu conheço a empresa, tá? Mas não falei que era eu, não, só para vocês entenderem, uma boa empresa, tá bom? Eu simplesmente cotei assim, UTI básica, preço, 12 horas de plantão. E aí eu queria falar uma coisa muito importante para vocês. SAMU não é cobertura de evento privado, tá? Isso é uma coisa assim que eu gosto muito de frisar, porque eu já fui em organizações em que não foi em uma só, tá? Mas que as pessoas viraram e falavam assim: "Não, SAMU tá por conta", tá? Não existe SAMU por conta. A gente sempre em cidades pequenas informa, né? Igual eu falei com vocês, eu tenho um modo de trabalho em que eu conheço todos os hospitais, me apresento como diretora, falo do que vai ser o evento, né? Para essas cidades, conheço a estrutura e às vezes municipal e às vezes até regional, né? Mas o SAMU precisa de ser, né, notificado que vai existir aquilo, que ele pode ter que fazer, inclusive, um transporte, mas ele não pode estar parado na porta de evento, tá? Inclusive, uma dessas fotos é minha, de uma corrida em que eu estava, tá? E esse SAMU estava ali parado para essa corrida,
Tá? E aí tem todas as leis aí, eu não sou uma pessoa de que sei números, as pessoas advogadas sabem mais, mas existem, inclusive, né, penas para que de impropriedade, né, e responsabilidade de atendimento pré-hospitalar, né, e falando de organização privada, é do organizador. Tá, gente? Igual eu falei, em cidades pequenas também é nosso dever como organização privada informar que pode ser sim que eles tenham que fazer esse transporte, principalmente da cidade que não tem tanto recurso para uma maior, uma regional, um CTI, às vezes 100, 150 quilômetros, que eu já trabalhei assim, mas ele não pode estar na porta de evento. Tá? Ele não pode ser contabilizado, né, no nosso plano médico de emergência. Por exemplo, esse evento aqui eu preciso de 2 ambulâncias. Tá bem, eu tenho uma e uma do SAMU. Não é assim, tá? Equipamentos em campo, então, que a gente usa, né, são os equipamentos de urgência e emergência, então, DEA e o cardioversor, se é o médico que vai usar, ele usa o cardioversor, oxigênio, monitor, medicamentos orais e venosos, medicamentos de trauma, né, de imobilização, manejo de hipotermia e hipertermia, né, dependendo do local em que a gente está, de um acesso. Às vezes eu posso ter as piscinas, às vezes eu não tenho jeito de montar a piscina, e tem outras tantas alternativas para hipertermia. Manejo de via aérea, né, quando a gente não tem, né, a respiração bem estabelecida, é um kit de reanimação. Inclusive, né, quando a gente vê uma equipe, uma ambulância UTI preparada, a gente tem até kit parto, para vocês terem uma ideia. Então, como eu falei com vocês, eu estou jubilando, é de julho de 2021, isso está no meu convite de formatura, essa frase, tá? E eu era, na época, Jovens Médicos, e que eu tinha uma decisão na minha frente de ser o pioneiro no resgate da dimensão humanitária, ética e afetiva da prática médica. Por que eu estou falando isso? As 2 fotos da direita são equipamentos de alta complexidade, né, que eu usei já em maratonas, né, fora do Brasil, né, a gente já tem aqui, inclusive, ultrassom, né, é um colega meu usando, o Pentox, né, não sei, ficou famoso agora na Copa, né, do jogador que quebrou a perna e estava lá, né, aspirando, né, essa medicação que é um anestésico, eu já usei isso aí, né, foi usado, mas em nada substitui a nossa experiência clínica e o que a gente pode fazer na área remota, que muitas das vezes é improviso, tá? Improviso com ciência e com sabedoria e com conhecimento e capacitação. Para eu improvisar, eu tenho que ter treinado, tá? Não adianta a gente, né? Na minha época existiu o MacGyver, metade aqui dessa audiência não deve saber quem é MacGyver, mas a gente não pode ser MacGyver na área remota, a gente tem que ter capacidade para improvisar também. Tá? E esse aqui, né, do meio é meu equipamento na Amazônia. Não tinha outra forma de eu levar meu equipamento e era aí mesmo. Mas estava tudo o que eu precisava, e inclusive o meu DEA, tá? Um dos componentes da área remota e muito importantes é a nossa comunicação, tá? E a gente precisa, né, de ter planos A, B, C, D e Z, se a nossa comunicação falha. Isso é muito importante. Se a gente fica sem comunicação com a montanha, dificulta muito a nossa prova, né? Não só do nosso ponto de vista médico, de resgate, de segurança, quanto dos atletas também. Tá? Então, esses dias aqui em Belo Horizonte, né, eu tive a oportunidade de ir no centro excursionista, aprender sobre rádios amadores, fui lá, né, aprendi demais. Essa foto, outra aqui no meio, né, é o pessoal da Desables, então, com toda a estrutura que eles têm, inclusive, né, esse rastreador aqui, que a gente usa lá, e eu, né, correndo da Desables, eu tinha tanto, como eu sou médica que corro, né, na prova, eu tinha tanto um rastreador quanto um rádio, tá? E a gente fala que a redundância, né, não é luxo, então se a gente tem 1, 2, 3 métodos de comunicação, uns vão falhando e a gente vai tendo os outros em substituição. Tá? E a comunicação é importante. Por exemplo, eu não estou tendo rádio agora, passa para o celular, né? E o que for, tá? E fazer esse teste antes da prova é uma condição obrigatório, tá? Não adianta você chegar no dia da prova e falar assim, vai lá em cima e vê. Né? Não é assim. A gente precisa de testar como treinar as equipes, a gente também precisa de treinar como vai ser essa comunicação da prova.
Uma coisa muito importante que chama atenção, e quando eu fui escrever o meu artigo, vocês vão ver que eu vou falar depois, foi a pergunta dos editores em relação aos DNFs aqui do Brasil, porque eu apresentei nesse artigo 17 provas, né? De várias complexidades aqui do país, e eles perguntaram: quem para na sua prova? Quem para em termos de quem abandona a sua prova? E eu não tinha esses dados. E aí eu fui buscar na cronometragem, a cronometragem também não expõe esses dados de forma clara, tá? Eu estou falando de forma geral, tá, gente? E a gente precisa de saber por que um atleta está parando. É problema de saúde, ele cansou, ele não estava preparado e todos os outros motivos. Então, um atleta que não chega e não é rastreado é um atleta perdido. Tá? Rastrear não é controle sobre o atleta. E a importância aqui que eu falo para você sobre o fecha-trilha. Tá? Esses dois dados aqui são de atletas que são rastreados na prova da UTMB, tá? Então a gente fica nessa prova, a gente fica por conta num centro de comando. Aqui é uma foto da minha visão da prova, é essa visão que eu tenho inteirinha, né, da prova da UTMB. Um aqui é da Argentina, o outro é do Brasil, mas a gente, esse sistema de rastreamento, se o atleta ele não é localizado em 30 minutos, ele começa a apitar e a gente tem que ligar para o celular desse atleta e se ele não atende, para um celular de emergência. Pra vocês terem uma ideia do nível da preocupação e do rastreamento que a gente tem do controle desses atletas em todas as distâncias. Tá? E aí, muitas das vezes, também é responsabilidade do atleta desligar ou informar, porque muitas das vezes a gente liga, o atleta já está de banho tomado e na pousada dormindo. E a gente, né, procurando ele como se tivesse sido perdido, se tivesse acontecido alguma coisa. Então, essa educação também de se abandonou, né, informar a prova, eu estou colocando dos dois lados. Tanto do ponto de vista do organizador, a gente precisa de largar 100 e saber cadê esse 100 quando a prova, né, termina, e quanto do ponto de vista do atleta, se ele não vai ser o 100 que vai chegar, ele precisa, e se ele abandonou, e se a esposa foi lá pegar, por exemplo, num ponto lá X, ele precisa de informar para a organização. Casos reais, eu gosto de colocar isso, para vocês terem uma ideia, né, do que aconteceu, tá? Então, no tempo zero, que não foi o tempo zero, porque a atleta já estava sendo atendida, um atleta foi reportado por rádio, só para vocês entenderem aqui. Ui, peraí. Gente, vou fazer um vídeo, depois eu posto, porque a gente recebeu um chamado de uma atleta que teve um trauma, parece que no cóccix, e tá vindo, né, nesse trajeto aqui, em que a remoção é de maca, na mão, e eu tô indo avaliar para ver a analgesia dela. Bora. Só para vocês saberem, todas as imagens, tá? São cedidas pelas pessoas, eu peço autorização, tá? E falo que vou publicar, tanto para o organizador quanto para o atleta, tá bom? Então, entre o tempo em que eu fui, que foi reportado por mim por rádio, existe um atleta que já foi socorrido, já está sendo removido de maca, tá? Entre a entrada dela no hospital, tá? Foram 4 horas e 40. E aí vocês veem, não sei se não dá para contar, para a gente revezar, porque eu também revezei na mão da maca, né, carregando ela, era uma atleta, é uma mulher magrinha, fomos 15 pessoas. E aí eu cheguei até ela, fiz analgesia, né? Então eu dei um remédio de dor e ao longo dessas horas todas ela melhora bastante, né? A dor que estava realmente insuportável, né? Eu não sei se vocês já caíram, né? Colocaram o cóccix, né, no chão, é uma das dores, um dos traumas insuportáveis. E aí não era fratura, né? Mas até hoje ela está em repouso. Tá bom? E aí, né, avisamos o hospital, tem todo o protocolo, né? Quando a gente vai mandar, foi um outro médico, então eu fui a médica que fiz analgesia, mas um outro médico entrou na ambulância, levou ela para o hospital e eu fiquei na arena atendendo, né, os outros casos. Bom?
Ui, peraí. Um outro caso é mais dramático ainda, esse foi na Amazônia, tá? Então, no tempo zero, esse atleta que cai de uma pontezinha, mete a cabeça, desmaia. A forma com que a gente, não sei se vocês estão vendo aqui, vai da esquerda para a direita, ele é transportado numa cadeira, é o que a gente tinha, tá? Da cadeira para o carro, e aí a gente gasta 30 minutos na mão, era um trajetinho, né, da cadeira do carro em que eu fui com ele, né? Eu que transportei, eu era a médica do local, 5 horas, tá? Até uma ambulância, com a mão, né? De mão dada com ele, 5 horas, tá? Numas estradas que, assim, são inimagináveis. Se vocês imaginam ruim que vocês já tiveram na vida de estrada, as da Amazônia com chuva conseguem ser tenebrosas, tá? Depois, mais 3 horas dentro de uma ambulância para o hospital, um hospital público de Manaus, 4 horas no hospital para fazer uma tomografia, fazer um raio-x, ter um diagnóstico, né, que ele pudesse ter alta, então foi com uma analgesia alta. Depois, 4 dias para ele embarcar para a França, porque nós decidimos, em comum acordo com os médicos de lá, que seria muito melhor uma cirurgia extensa do jeito que a gente viu que era operar lá. Então, 4 dias para embarcar e operar, e esse raio-x aí que vocês veem cheio de pino, foram 27 pinos que ele colocou, tá? Nesse braço, e até hoje ele está em recuperação. Esse trauma foi em maio. Dessa cadeira que ele me perde a consciência até a alta do hospital foram 12 horas e meia. 12 horas e 30, perdão. Tá? Depois mais 4 dias de hotel, e aí até hoje nós estamos em julho, ele está em reabilitação e não tem os movimentos todos da mão ainda. E aí, eu passo a falar para vocês o que, que eu aprendi em provas internacionais, porque eu já ouvi aqui no Brasil de que para que eu vou para fora, uma vez que aqui não é França, tá? Eu já ouvi várias vezes de vários organizadores. Eu acho que não é eu vou para lá para copiar aqui, e sim para entender o que, que eu posso realizar aqui. E eu acho que com essas minhas imagens vocês vão entender que a gente pode fazer muito, mas eu precisei de ir para lá e cada vez que eu vou, eu tenho mais vivência para trazer para cá, tá? Então, os pontos fortes nossos, assim, a gente improvisa e é bem criativo, tá? Mas, igual eu falei com vocês, improvisa dentro de um conhecimento, dentro de uma capacitação, tá? As nossas equipes são muito engajadas e resilientes. A gente tem limitação ainda de uma pouca confiança do organizador com o médico, com o diretor médico, tá? E nesse caso eu estou falando realmente da minha pessoa, né? Às vezes eu começo as conversas com o organizador, eu tenho muita resistência ainda, tá? E a gente tem uma tecnologia e rastreamento muito incipientes. No exterior, né, os protocolos são muito padronizados, treinamento das equipes é contínuo, tá? Eles usam intensivamente a tecnologia e eles rastreiam os atletas de uma forma bem, algumas vezes razoável, mas muitas vezes muito boas. Então, o que o deserto me ensinou, vou começar falando da Dessables, e aí eu gostaria que vocês pensassem na nossa realidade. Por exemplo, pré-prova, essa coisa aqui do meio, né, tá escrito Medical Team Information, é um manual que eu recebi antes de ir para a prova. É um livro, sabe? Que vem todo explicando, inclusive com essa foto daqui, que é como eu vou usar o banheiro, tá? Tudo é explicado nesse livro que chega para gente, cada um no seu país. Com 2 meses antes da prova, a gente tem esse treinamento, né? Nós estamos aqui, uma foto aí né, de toda a equipe, é obrigatório esse treinamento. Primeiro a gente tem uma reunião inicial, depois a gente tem um e-learning, então vem as lições para a gente cumprir, e depois a gente tem um certificado. Então, 2 meses antes da prova, a gente tem que cumprir essas lições todas. Aí eu pergunto para vocês, é possível da gente fazer aqui? Claro que é. Né? Treinamento? Claro que é. Para a gente ter as condutas uniformes? Claro que é. Mas eu aprendi isso lá fora, tá? Então, também no deserto, esse, para vocês terem uma ideia, é o nosso hospital, lá. A gente tem hospital igual aqui? Não, mas eu tenho ótimos postos, né, de saúde aqui. E lá, olha como que são.
todos nós. Ali é uma equipe multi, eu tô com enfermeiro, eu tô com podólogo, né? Porque a Maratona de Sabres tem os podólogos como profissão lá e eles são muito importantes. Todo mundo tá checando o material. Ninguém é mais importante do que ninguém. E a gente faz isso todos os dias. E a gente reúne todos os dias no final do dia. A gente chega um bagaço do deserto, mas está todo mundo reunido e prestando atenção no que falhou naquele dia e no que vai fazer no dia seguinte. Mais ainda de deserto, prevenção da hipertermia. Eu posso fazer isso no Brasil? Jogar água na nuca das pessoas? Claro que posso. Eu posso ter mapa impresso se o meu sistema falha? Claro que posso. Eu posso ter uma garrafa com caldo quinor, que é o tratamento que eu aprendi a fazer lá, da tal da hiponatremia, que vocês já ouviram falar também, que é a baixa de sódio? Claro que posso, tá? Então, são coisas que eu fui lá fora, aprendi, e a gente pode fazer aqui. Canadá, né? Nossa, que legal, maravilhoso. Às vezes eu tenho esse quadriciclo aqui, não. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que quando eu cheguei lá, a equipe inteira tinha um calendário assim, simulação pré-prova. Nós fomos convocados no tal dia, às 2 horas da tarde, em estar nesse lugar. Primeiro, as pessoas aprenderam a dirigir esse carrinho aí. As pessoas todas não sabiam. Todo mundo teve que dirigir. Depois, essa foto do meio, a gente teve que montar essa cadeira, porque as pessoas não sabiam montar essa cadeira. Aí, isso tudo, a gente estava numa simulação em que ninguém sabia o que ia fazer. Foi surpresa para toda a equipe. Sabíamos que tínhamos que estar lá às 2 horas, tá? Desejo demais de andar. Todo mundo procurando pessoa que a gente tem que resgatar. Entenderam? A gente soube que era uma pessoa que a gente tinha que resgatar. Vai todo mundo para a mata com alguns sinais que a gente tinha para achar. Aí, né, quem estava simulando falava no rádio, tá aqui umas coordenadas muito mal dadas, porque isso pode acontecer, até que a gente achou a pessoa. Olha lá, achamos em campo, aí falaram com a gente a situação que ela estava, né? Colocamos ela numa maca muito legal, né? Que eu nunca tinha usado aqui no Brasil, tá? Pode ser de outra forma? Claro que pode, tá? Essa maca, ela infla. Tá? E aí depois a gente colocou na cadeira em que a gente treinou montar nessa maca cadeira antes e usamos isso na simulação. Isso a gente pode fazer? Pode, né? Então é só a gente fazer a simulação com a nossa realidade. Mas essa equipe aqui, a gente se entrosou, ainda mais eu com os franceses, que não realmente eu sei entender um pouco de francês, mas eu não falo, mas a gente se entrosou nessa simulação. E se tivesse acontecido uma situação dessa na prova, eu tenho certeza que a gente não agiria com tanta sincronia igual a gente aprendeu a agir nessa simulação. Tá? Então, o que eu falo? Às vezes a gente não tem a caneta de adrenalina aqui no Brasil. Essa é uma caneta famosa EpiPen, que é aquela caneta de adrenalina quando as pessoas têm um choque anafilático. Mas uma equipe que se entende, uma equipe que escuta os outros e que trabalha junto, pode trabalhar de uma maneira muito boa. E isso eu aprendi no Canadá. Também, né, uma das coisas assim, o meu chefe, né, quem me treina hoje e quem eu converso muito, né, ele é os chefes, né, da UTMB. Então aqui eu estava em Chamonix, tive a oportunidade, né, de conhecer o hospital, de trabalhar com ele. Foi um ano em que eu corri a prova. Então depois que eu corri, eu fui trabalhar no hospital com ele. A gente tem, né, um hospital montado, né, dentro de uma escola. E aí vocês podem ver que a gente tem um raio-x. Né, eles têm um aparelho de raio-x disponibilizado deles mesmos, né, para fazer um raio-x de um trauma. A gente tem isso aqui no Brasil? Não, né, a gente não tem, mas a gente sabe diagnosticar muitos traumas, né, e sabe encaminhar. Então, isso a gente aprende lá, né, gostaria de ter aqui, mas não é por isso que a gente vai deixar de tratar. Tá? Esse aqui da direita, né, o Command Center deles, o centro de comando, que eu falei com vocês que todos os atletas, né, são seguidos. Né? E aqui a gente tem o exemplo de que funciona também na Argentina,
né? E funciona também aqui no Brasil, tá? Muitos dos organizadores pedem para eu correr a prova, né? Um pedaço da prova quando eu estou trabalhando, para que eu dei notícia, né, da situação dos postos médicos. Aqui, né, na Argentina eu corri a prova curta de 12 quilômetros, em Paraty eu já tinha corrido, né, no ano anterior, e geralmente eu fico no centro de comando, né, aqui em Paraty, tá? Fazendo essa busca de atletas, né, incansável, desde a primeira largada até a última chegada. E o que eu também aprendi no exterior, né, e que a gente trouxe para o Brasil, foram os médicos patrol, né? São médicos, então, são equipes médicas que se movem sendo atletas, né, com equipamentos na mochila. Então, a gente teve a primeira prova oficial aqui no Brasil esse ano, foi em Atibaia, PGUTC, né, em que a gente trouxe o modelo internacional e aplicou a nossa realidade. Todos esses médicos aqui correram com o desfibrilador na mochila. Então, eles são aptos a prestar um primeiro socorro, e quanto mais a gente amplia. Oi? Não. Quanto mais a gente amplia essa equipe na montanha, mais chances de salvar as pessoas que podem necessitar, né? Eles estão juntos com a equipe, tanto de médicos como de resgate. Eles são uma equipe a mais, tá? Médicos patrol não substituem equipe médica, né? De prova. Ah, não, então agora eu só vou contratar os médicos com DEA na mochila. Não é isso. Eles têm um objetivo de correr com o atleta, mas se eles têm um agravo, se eles têm uma parada cardíaca e agem, eles estão com rádio e chamam a equipe médica da prova para remover esse atleta, né, a de segurança, de resgate e segurança, até chegar no posto médico, né, e desencadear todo um atendimento, um plano médico de emergência que é feito, tá? Aqui aonde eu aprendi para trazer isso. A surpresa de hoje é que eu vou correr a última etapa. Bora! Então, médicos patrol são diferentes de médico squad. O médico patrol, ele corre junto com a prova no sentido do atleta. Então, gente, eu sou médico squad. O pessoal passa por mim, vindo daquela subida, e eu subo o contrário. São 600 de subida, e eu tô com 6 quilos de equipamento, entre ideia, kit diagnóstico, limão, Coca-Cola, que são os tratamentos, né, do deserto. E meu pé vai afundando, mas tá tudo maravilhoso. Eu fui escolhida para esse trajeto hoje, de 7 quilômetros, e eu não consigo ver o fim. Bora chegar lá para ver. Então, e o Medical Squad, que a gente ainda não fez aqui no Brasil, ele vai contra o atleta. Então, ele olha o atleta de frente, tá? Ele vai em sentido contrário. Então, é muito interessante, assim, a interação, porque de acordo com a resposta do atleta, a gente sabe se ele tá bem ou não. Então, a gente pode pedir para ele esperar um pouquinho, a gente pode pedir para ele assentar, né, e dar uma acalmada, de acordo com o que ele tá, de acordo com o andamento da prova, e isso foi muito interessante. Então, o patrol vai junto, no mesmo sentido, né? E dentro das mochilas são os mesmos equipamentos, tá? Vou passar, isso aqui são os postos, né, da Desables e uns postos aqui no Brasil, para falar que a gente pode trazer, né, menos tecnologia, mas que a gente pode ter postos muito bem montados aqui, e a gente tem essa condição e faz isso muito bem. Tá? E para vocês saberem um tempo de resposta aí, né, e de isolamento na rua eu falei com vocês que a norma é chegar em 3 minutos, né? No trail, se é um ponto próximo, 20 minutos, mas às vezes até 90, tá? Então, o tempo até atleta pode ser mais que 10 vezes, né, um tempo recomendado de rua, tá bom? E é por isso que a gente distribui uma estrutura de forma diferente do que na rua ao longo de todo o percurso. Então, checklist aí de planejamento médico, a gente tem um mapa de risco de percurso, um plano de evacuação, comunicação redundante, ambulâncias dimensionadas, simulação para evento, médico responsável. Tá dando eco, Gustavo? Tinha um pessoal que entrou aqui, tava com o microfone O ligado. médico responsável definido com antecedência, então saber dessa hierarquia,
né? Um plano de clima extremo, pode ser que a gente tenha que acionar esse plano e ele deve existir, tá? Uns hospitais de referências mapeados e comunicados. Em área remota, a gente precisa de saber no Brasil onde estão distribuídos os soros para animais peçonhentos, né? Não estão em todos os hospitais, a gente tem os CIATOCs que podem nos informar, e isso precisa de estar mapeado antes de que a gente tenha um acidente com animal peçonhento. A gente precisa de ter equipe treinada em conjunto, então não adianta só a minha equipe médica estar treinada se os resgatistas não sabem o que fazer com a gente, e vice-versa, né? E a gente precisa de fazer obrigatoriamente um debriefing pós-prova. Senão, ó, nós vamos estar aí no abismo. E quanto custa essa segurança? Né? Eu não falo em custo, eu falo em investimento, tá? Uma estrutura subdimensionada, ela não economiza, ela atrasa a prova e pode fazer um dano até irreversível para a imagem da sua prova, né? Além do risco para o atleta de cancelamento, né? De processos, e aí a gente tem todas umas implicações dependendo de cada situação. Quem deve treinar na montanha? E aí eu coloco aqui uns exemplos de que eu sou muito feliz em ter feito esses treinamentos e já fiz vários outros, tá? Fotógrafos. Por que os fotógrafos? Porque eles estão no meio da montanha, tá? E o Luke, que é um dos fotógrafos, ele teve um caso em que ele atendeu, tá? Um trauma de bicicleta em que ele estava fotografando, logicamente deixou o seu equipamento para atender depois do curso. Tá? A gente treinou staffs da Future is Nature, aqui de Sabará. Eles me pediram para falar sobre a importância, né, das compressões torácicas e de como deveriam agir em uma emergência, e outros treinamentos que a gente fez. E a gente também treinou, por exemplo, foi aniversário, né, de 2 anos de um coletivo Minas na Trilha. Eu treinei as meninas, treinei cabritas capixabas e várias outras palestras, né, que a gente pode fazer para a pessoa informar, pelo menos, que ela tem que pegar um telefone, o que ela tem que fazer, né? Esse recorte aqui é de um regulamento de prova, em que eu acho muito importante, né? A tal frase do Paulo Lamin: você já leu o seu regulamento da sua prova hoje? Porque tá lá, esse é um recorte, né, do regulamento do La Mission, mas em todos os recortes está: cada um deve enfrentar a situação por conta própria e com seu próprio equipamento. Mas olhem a frase de baixo e procurem essa frase em todo o regulamento. Qualquer corredor, ao ver outro corredor em perigo, deve prestar o apoio e assistência necessária e, tão logo possível, notificar a organização. Isso, na montanha, é mandatório, porque pode fazer a diferença entre a vida e o não segmento da vida. Tá? Então, treinamento de todo mundo que vai para a montanha, não só em prova. Eu estou falando, se você é uma pessoa que pratica esporte de montanha com seus filhos, de férias, você precisa de ter curso de primeiros socorros. Você precisa de ser treinado para isso, porque pode ser que você seja a única pessoa por lá. E eu gosto de falar muito do simples, né? Que o simples, ele é muito simples, mas ele precisa de ser feito. Em várias provas que eu tenho participado, às vezes a gente chega assim cansado, sabe, no ponto de apoio e pergunta para o staff: nossa, claro que a gente tem relógio, né? Assim, a imensa maioria hoje já sabe usar, sabe a distância que tá, mas às vezes dá um cansaço, dá uma preguiça ter esse cartazinho falando onde é que você tá. Qual que é o próximo ponto? O que vai ter no próximo ponto? Se tem água, se tem o quê? É super importante. E eu falo isso desde milhões de anos que eu corro. Não deixem de colocar atrás, né? Isso aqui, né? Seus dados atrás do número do peito. Não é sempre na montanha que o tal do QR Code funciona. Gente, não conta com QR Code na montanha, por favor. Põe o seu sangue, põe se você tem doença. Eu, Camila, tenho asma, e esse é o telefone, né, no caso, né, da pessoa que era para contactar de emergência. Tá? Nesta prova, não ponha de uma pessoa que está do outro lado do país, se você for para fora. Não ponha de uma pessoa idosa que pode ficar chocada em receber uma notícia não tão boa sobre você, tá? E se você não tem doença, você põe não tenho nada, porque se eu te encontro caído, é muito diferente eu saber que você não tem nada ou que você tem diabetes, né? É muito importante isso.
Ponham sempre isso, acostumem a colocar isso. Se a prova não vem com nome, põe o seu nome também, tá? É importante esses dados atrás do número de peito. Próximo, e o trabalho não acaba nem na largada e nem na chegada. Então, a gente precisa de fazer briefings, né? Eu falei treinamentos, ok, mas briefings pré e pós-prova, para inclusive a gente preparar o ano seguinte. Eu já falei com vocês que muitas das provas que eu trabalho em anos consecutivos, a gente muda esquema, tá? Ó, aqui não ficou bom, esse ponto daqui nós vamos tirar para cá, esse enfermeiro vai para lá, e a gente redimensiona, mesmo achando que naquele ano a gente estava fazendo melhor, tá bom? E eu tenho um trabalho, né? E eu já, inclusive, informei, né, para a federação, que às vezes eu não dou conta de fazer tudo. Tá ficando complicado. Nessa prova, e eu pedi também licença, né, para que eu publicasse, né, para o diretor da prova, foi uma consultoria. Então, o que, que eu fiz com a prova? Eu fiz o plano médico todo, e aí eu queria mostrar para vocês a diferença de um plano médico. Esse plano médico dessa prova, que era com 21 quilômetros máximo, ele teve 11 páginas. Só para vocês terem uma ideia, tá? Do que é um plano médico. E aí, eu treinei essa doutora, a doutora Helena, eu treinei o organizador, que é o Igor, a gente conversou com o pessoal de resgate, então nós fizemos há 1 mês e meio antes da prova um treinamento, fizemos reuniões das patologias, né? A doutora Helena era capacitada para atender urgência e emergência, mas eu falei com ela, né? Nós treinamos sobre as patologias mais comuns da trilha e montanha, e aí tá ali, ó, né? No plano, consultoria, doutora Camila, meu CRM, e médica responsável técnica pelo evento, a doutora Helena. Isso é muito importante, gente. Ninguém pode ser médico responsável sem estar na prova, por favor. Não ponham, se eu estou falando para médico aqui, não ponham seu CRM em risco, pelo amor de Deus. Tá? Assim, vale muito os anos de meus 31 anos desde que eu entrei na faculdade. Tá? Não vale um dinheiro que vocês possam me oferecer para assinar e não estar lá. É a mesma coisa do tal do atestado. Camila, carimba aqui para mim, sabe? Para mim, isso você está quase pior que me xingar. É pedir, tanto para agora, né, que eu ando conversando sobre isso, assinar a prova, né, para que a federação veja meu nome, né, Gustavo, quanto assinar um atestado médico. Tá? Eu, né, comigo não tem chance. Talvez, né, tem gente que assina atestado, mas aí é de cada um, tá bom? Mas aí eu tô dando um exemplo de que eu fiz o plano, eu treinei este plano e a doutora Helena executou o plano. Tá? Então, todos os casos, todo o atendimento, depois nós fizemos briefing da prova, como é que foi, o que ela atendeu, mas ela carimbou e assinou todos os casos. Sobre o olhar do atleta, queria falar com vocês rapidinho, né? O que gera confiança? Postos bem distribuídos pelo percurso, igual contei para vocês, bem sinalizado, né? Staff que sabe da coisa, né? Você chega para o staff e fala assim: quanto que falta? Não sei, uns quilômetros aí. Gente, isso é ruim demais, sabe? Isso dá um desânimo. Pode faltar 2 quilômetros, o staff fala que não sabe. Daqui a quanto que tem o próximo ponto de água? Não sei. Isso é muito ruim, né? Então põe a placa lá informada. Comunicação eficiente e sinalização clara, né? Hidratação adequada nos pontos corretos. E o que gera insegurança? Ninguém saber onde que tá, nem o próprio staff, né? Foi deixado lá, tá? Demora no atendimento, né? Não quer dizer que o primeiro atendimento vai ser por médico. Trilha e montanha é assim. Equipe despreparada, né? Uma equipe pré-hospitalar não é de área remota, eu volto a frisar isso, né? E a sinalização confusa ou ausente. Então, aqui eu tenho uma foto, né, de um atendimento feito na água, né? Olha a segurança que esse atleta realmente, ele falou assim, eu não tô acreditando que o médico tá aqui, no meio do barco, né? E eu fui atendê-lo. E aqui, para vocês terem uma ideia, Et je sais qu'il y en a qui passeraient là, qui ont des techniques mobiles, ça passe. Hein. C'est juste que quand on n'a pas de ballon pour les canons. Então, os atletas da prova lá no Canadá, o que eles podiam falar à organização? Quando chegar no Rio, vai pelo lado esquerdo, tá? Podiam, não podiam? Eles foram antes, fizeram o filme,
mostrando o que os atletas tinham que fazer nessa área que era crítica. E que assim a gente evita um tanto de acidente com esses próprios atletas. Se eu vir e falo assim, vai pela esquerda, tá? Eles sabiam, e aí eles falaram, e a fala é, ó, a pedra escorrega, ó, você passa por esse lado, ó, nesse momento, essa canoa não vai na água, não é para você ir na água, porque teoricamente, o que se pensa, né, na aventura, no esporte de aventura, é que você ia colocar essa canoa na água, e não era para colocar, tá? Foram feitas pesquisas aí, né, sobre trail, e foi interessante essas pesquisas porque mostraram o seguinte, aí um censo de montanhismo do ano passado, né, a distribuição da idade, né, das pessoas que usam a montanha, esse censo foi muito legal, eu só coloquei a idade, mas tem vários outros dados, e esse outro aqui de trail run, eu achei muito interessante, porque olha aqui, em termos de estrutura de prova, perguntaram para os atletas o que era essencial na prova de trail dele. Olha bem, estrutura médica reforçada é o segundo. Só perdeu para ponto de hidratação, tá? Então, isso é muito impactante. As pessoas têm olhado para serviço médico. E aí, fizeram essa mesma pergunta para quem estava, que era veterano na modalidade, estrutura médica está em segundo lugar, e para quem estava começando, estrutura médica ficou em primeiro lugar. Olha que interessante. Tá vendo? Então, quem está começando tem considerado muito isso também. Tá? E quem é veterano, acho que tem um pouco mais, né? De tá mais tarimbado aí, mas não deixou de ser a segunda coisa mais importante. Tá? Esse, então, é o artigo que eu falei com vocês, que eu, Dr. Rafael Porto, Dr. Bruno Vergara, somos todos aqui de Belo Horizonte, publicamos numa revista muito renomada, internacional, é um artigo médico-científico, eu tenho muito orgulho, assim, muito, assim, é uma coisa que eu fiz de orgulho, uma das coisas, assim, de orgulho na medicina foi esse artigo, tá? Não é fácil emplacar um artigo desses, numa revista desse monte, tá? Foram muitas revisões, assim, muitas perguntas dos editores, né? Mas é o primeiro artigo que a gente tem de trilha e montanha do nosso país. Internacionalmente, a gente ficou conhecido com esse artigo. Estou falando em relação à parte médica, tá, gente? A gente tem outros artigos de pessoas muito competentes, né, de lesões, inclusive de fisioterapia, mas é o primeiro artigo médico publicado. Então, o que a gente viu? Que a gente está crescendo, o trail está crescendo, mas que a estrutura precisa acompanhar. Qual foi a metodologia, só para vocês entenderem? Eu peguei todo mundo, todos os atletas de 17 provas em 3 anos que eu fui a diretora médica e todo mundo que foi atendido em tenda médica, tá? Vindo espontaneamente ou sendo trazido por o serviço de resgate. Então, essa pessoa foi atendida, tá? Outras pessoas podem ter tido problemas? Podem ter ido para a pousada, para casa, ter sido atendidas no hospital? Podem. Mas quem foi atendido em tenda médica foram 819 pessoas. E quando a gente lê literatura internacional, a gente vê que a galera torce o pé, quebra a perna, tem traumas muito mais do que problemas clínicos. E aqui no Brasil a gente viu mais da metade de problemas clínicos. E isso chama muita atenção. E chamou muita atenção, tanto nosso, né, da gente que estava escrevendo o artigo, como para você programar a sua prova, tá? E aí, o que mais levou os atletas ao atendimento foram sintomas gastrointestinais, cãibras, exaustão por calor, desidratação, hiponatremia, que é aquela baixa de sódio, né, de sal, tá? E o colapso associado ao exercício, das causas clínicas. E a gente viu que o nosso calor e a nossa umidade são muito importantes e determinantes desses casos, né? Desses atendimentos médicos. E a gente precisa de estar atento ao organizar uma prova de corrida e montanha. Lembrando que né, entendam, só 1,9 desses pacientes, esses atletas que estiveram no posto médico foram para o hospital. Por quê? Porque, igual eu falei com vocês, a gente monta posto médico muito bem aqui, tá? A nossa estrutura de posto precisa de dar conta, por quê, gente? Porque às vezes eu estou numa cidade que tem uma estrutura muito pequena e que eu posso comprometer o atendimento daquela população
atender o meu atleta. Então, eu tenho formação e atendimento para atender gente dentro do meu posto. Por isso que a gente monta um posto como se fosse um hospital. Entenderam? Então, por isso que eu não posso ter só ambulância na porta da prova. Porque muitas das vezes o hospital está na chegada da prova. E aí, cada prova é de um jeito. Tem milhões de. Mais Camila, minha prova. Cada prova é de um jeito. Mas eu tô falando para vocês que menos de 2% precisou de ir para o hospital. Não que as pessoas não sejam graves, tá? É porque as pessoas foram atendidas e resolvidas no posto médico. Mas alguns casos tem que ir. Por exemplo, esse é o Pedro, um colega médico que foi fazer diálise no hospital, tá? Esse outro pé, né, desse atleta, ele ficou 7 dias da prova, de 10 dias da prova, 7 ele ficou tomando antibiótico na veia. E eu indo todo dia no hospital, né? E essa outra foto é de um posto belíssimo que a gente tem numa das provas aqui também e que a gente resolve quase, né, muito mais do que 90% dos casos, tá? Mas com isso, o que eu preciso? Equipe médica capacitada, né? Não só médica. Quando eu falo médico, é médico, enfermeiro, todo mundo, tá, gente? Para que a gente tenha uma linha de atendimento e que eu consiga atender e liberar esse atleta, né, para voltar recuperado para casa. Porque muitas das vezes o que a gente tem nas cidadezinhas pequenas, e cada um com sua complexidade, postos de saúde, serviços estruturados para aquela cidade e não para a complexidade de uma prova que eu estou levando para lá, de endurance, de 110 quilômetros, que as pessoas, né, vão ter casos graves. Então, por isso que às vezes o posto é mais bem equipado do que a cidade. E por isso que eu tenho que conhecer, às vezes, não só a cidade, mas a região em que aquela cidade está. E me apresentar. Tá? Esse é o modo com que eu trabalho. Tá lá na lei? Tá lá na norma 15? Não, não tá. Tá? Obviamente a gente não pode exigir isso, mas é o modo que todos os organizadores sabem que é um trabalho. Eu sei nome de quem está de plantão, eu sei quem está de plantão no hospital ou no posto, em qualquer lugar, tem o WhatsApp de todo mundo. Você imagina se eu mando um atleta para um posto desse, um atleta que vai precisar de uma diálise renal? O povo vai infartar, né? Assim, não tem experiência com isso as pessoas da cidade. E nem tem que ter, porque as cidades têm uma complexidade de atendimento. E assim é o nosso sistema de saúde. E que a gente precisa de respeitar esse sistema de saúde. E precisa de estar capacitado. Então, quando uma prova vai para um lugar desses, a gente precisa de ter uma equipe capacitada. E aí a gente propõe no artigo, né, 6 pilares, tá? Entre eles a triagem pré-prova, um zoneamento de risco, tá? Esse foi uma coisa que mais chamou a atenção dos editores. Como que a gente faz esse zoneamento de risco, né? Como que a gente faria essa proposta de zoneamento de risco? A capacitação médica específica para a área remota, um relatório pós-evento, registro nacional dessas ocorrências e educação dos atletas, tá? Nenhum é mais ou menos importante do que o outro. Esses dias eu tive uma reunião com um organizador de rua, ele é organizador de mais de 20 provas de rua, tá? E ele virou e falou que nunca recebeu um relatório pós-evento. Ontem eu fiz um debriefing com um dos organizadores em que o relatório pós-prova dele teve 15 páginas. Porque eu preciso de programar o ano que vem a prova dele, mesmo que ele não queira me contratar. Tem coisas que saíram muito bem e tem coisas que não saíram e não podem ser repetidas. Essa pessoa eu fiquei tão estarrecida, nunca recebeu um feedback de um diretor médico do que acontece na prova dele. É tipo assim, tá, não morreu, gente, acabou, a prova acabou. Não, gente, não é assim não. Né? A gente precisa de programar bem programado. E aí a gente propõe isso porque é uma estrutura, né, baseada nesses 6 pilares, oferece um roteiro, então, para essa transição, né, de uma era em que a gente não tem dados, não tinha dados no país, para um sistema especializado, para que a gente tenha padrões globais de excelência e segurança, né, para esse atleta, não só para o atleta, organizador, né, e todo mundo que está envolvido nesse processo. Tá? Como diz, né? Como o Castilho falou, processo. Estamos em processo. E a corrida, ela precisa de ser segura para a montanha também. A melhor estrutura médica é aquela que quase ninguém percebe, gente.
Se eu pudesse passar em branco, eu só tive que mostrar minha cara no Instagram em que eu não gosto, saibam que eu não gosto, porque eu precisava de chamar a atenção do que estava acontecendo nas provas de trilha e montanha do Brasil. Se eu puder passar em branco, ficar lá quietinha no meu canto, eu vou, e fazendo o meu trabalho, obviamente, eu vou gostar muito mais. Mas eu tive, né, que começar a falar da importância do treinamento, da importância de colocar uma estrutura médica, porque a gente vê que é hora de fazer isso, né? A complexidade dos atletas, a diferenciação dos atletas do trail raiz que existiam quando em 2007 eu comecei a correr é imensa. E a gente não quer impedir ninguém de correr, mas eu preciso dar segurança se aquela pessoa está inscrita na minha prova, tanto na prova que eu sou diretora, que eu sou organizadora, ou que eu sou atleta, eu preciso de dar, se eu aceitei ela na prova, eu preciso dar condições que ela, né, pelo menos seja assistida. Eu falo, vai ter gente que vai ter condição grave na prova? Vai. Como em qualquer lugar do mundo, tem gente que vai passar férias na Europa e não volta. Mas a gente precisa de assistir. Essa é a minha norma de quem trabalha comigo. Assistência médica para todos que precisarem. Queria agradecer aí todo mundo, né? Estou super à disposição da federação, de quem quiser esclarecer. Obrigada, Gustavo, pelo convite. Espero, né, que tenha sido útil. E estou aí, né? Estou aqui nas trilhas e montanhas. É isso.